Amém. A graça e a paz. Boa noite a todos. Todo mundo bem? Todo mundo vivo aí? Amém? Você pode dar um glória a Deus? Amém? Estou muito feliz de estarmos aqui essa noite. Eu particularmente completando o 4º ano, ministrando no domingo da Igreja Perseguida, junto com os irmãos. E para mim é um dia especial. É um dia especial porque eu sei que ao redor do mundo, ao redor desse planeta, estamos pensando, estamos orando por outros irmãos que nesse exato momento não podem usar um microfone, falar um pouco mais alto, mas precisam se esconder, precisam usar o silêncio para glorificar o nome do nosso Senhor. E nós estamos aqui pensando nesses nossos irmãos e dizendo para Deus: fortaleça os nossos irmãos, fortaleça a sua igreja. Eu estava pensando sobre essa noite e há no meu coração uma preocupação de que saiamos daqui com a sensação de que sim, existe uma igreja perseguida ao redor do mundo, que sim, existem irmãos e irmãs que perdem as suas vidas pela causa do Evangelho, mas que isso é distante de nós, como disse a Renata, de que isso não tem nada a ver comigo e com você. A minha preocupação é que saiamos daqui nessa noite com um ar de apenas graças a Deus porque somos livres, ou de que saiamos daqui pensando: será que Deus falou comigo? Eu fui num domingo na igreja e Deus não falou comigo. E por isso, eu quero compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração sobre a nossa missão, sobre a missão da igreja. E quando eu falo sobre a missão da igreja, eu não estou dizendo a missão da denominação metodista, do movimento metodista. Eu não estou falando da missão da igreja como denominação, como templo, porque é óbvio, se nós conversarmos com o pastor, com a liderança da igreja, há algo muito bem estabelecido sobre a missão. Mas a minha preocupação é sobre você. Você já entendeu o seu papel como igreja? Você já entendeu a sua missão como igreja? E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite. Porque me parece que muitas vezes nós temos o entendimento de que Deus está trabalhando de forma aleatória. Em dado momento Deus olha para a humanidade e fala: agora eu vou curar. Em outro momento: agora eu vou libertar. Agora eu vou salvar. Agora eu quero levantar uma nação. Agora eu quero quero convocar alguns missionários. E muitas vezes parece que o nosso entendimento está enraizado na ideia de que Deus está trabalhando de forma aleatória. Mas Deus está em uma construção, Deus está construindo algo. E nós só vamos entender o nosso papel como igreja quando nós entendermos qual é a missão de Deus. Porque pelo fato de entendermos ou de pensarmos que Deus está trabalhando de forma aleatória, nós também muitas vezes agimos de forma aleatória. Em dado momento nós pensamos que a nossa missão é ganhar dinheiro. Outros momentos a nossa missão é constituir família. Em outro momento a gente pensa que a nossa missão é estudar. Em outro momento é ter uma boa profissão. Mas qual o nosso papel dentro da missão de Deus? Para entendermos isso, precisamos entender qual é a missão de Deus. Qual é a missão do nosso Senhor? Se nós entendermos o que Deus está fazendo, nós vamos entender o que nós precisamos fazer. E eu queria compartilhar com você sobre a missão de Deus. Desde Gênesis capítulo 3, quando nós olhamos o homem trabalhando em sua autossuficiência, rejeitando a ordenança de Deus, rejeitando o relacionamento com Deus e trazendo por conta disso maldição sobre a terra.
nós vamos ver Deus trabalhando para salvar a criação que estava perdida. A partir de Gênesis 3, Deus começa a revelar para a humanidade a sua missão de reconciliar e resgatar uma criação que estava caída. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 20, nas expressões do verso de número 21. Então, se você abre a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus trabalhando nessa missão de resgatar a sua criação perdida. João, capítulo de número 20, versículo 21, Jesus está dizendo aos discípulos, disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Repetindo, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Já já eu falo sobre esse texto que nós lemos, mas como eu já disse, Deus está trabalhando desde Gênesis 3 no resgate dessa criação que estava perdida. Só que mesmo Deus trabalhando nessa construção com o homem, resgatando a criação, Ele não está trabalhando sozinho. Ele inclui o homem nessa ideia de resgatar a criação perdida. Em Gênesis capítulo de número 12, nós vemos Deus construindo uma nação e exatamente para trazer para a sua criação um resgate e reconciliação. Gênesis capítulo 12, nós vemos o chamado de Deus a Abraão e Sara, sua esposa. Nós já sabemos, conhecemos essa história, nós não precisamos reforçar, mas você pode ler na sua casa, Gênesis capítulo 12, 13, 14 e assim por diante, a história da construção de Israel, e que Israel tinha também uma missão. Quando nós olhamos Gênesis 12, Deus diz o seguinte para Abraão, te abençoarei e por meio de ti as nações serão abençoadas. A sua descendência, a nação que nascerá de ti, abençoará as nações da terra. E a partir de Israel, então, as nações conheceriam a soberania de Deus e seriam resgatadas dessa perdição. Israel seria então uma nação santa e uma nação sacerdotal. Santa porque deveria viver os padrões de Deus, e sacerdotal porque deveria ser ponte para outras nações. Israel foi construída para ser ponte e modelo para outras nações. Quando as outras nações olhassem para Israel, eles deveriam ver a soberania de Deus. Eles deveriam ver o quanto o Deus de Israel tinha a intenção de trazer paz, de trazer reconciliação, não somente para Israel, mas para toda a terra, para todas as nações. E quando nós olhamos então toda a história de Gênesis 12 até Malaquias, capítulo de número 3, o final de Malaquias, a gente vai ver Deus ensinando Israel sobre como ser uma nação modelo para outras nações. E grande parte desse ensino que Deus estava fazendo com Israel, havia por meio dos profetas em Israel, uma grande proclamação e um grande brado dizendo, por meio de Israel virá a plenitude daquele que será o reconciliador, o redentor, aquele que dará de fato a redenção para a humanidade. Então Jesus aparece na história como esse resgatador, esse redentor. Em Mateus capítulo 18, versículo 11, Jesus então revela a sua missão. Eu gostaria que você abrisse também esse texto, Mateus capítulo 18, versículo 11. Mateus capítulo 18, versículo 11, Jesus revela a sua missão.
Você vai encontrar esse texto também lá no livro de Lucas, na parábola do filho pródigo. E Jesus diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, ele vai dizer: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus então revela a sua missão. E perceba que a missão de Jesus é a mesma missão de Deus lá em Gênesis: buscar e salvar aquilo que estava perdido. Veja que não mudou a missão de Jesus. Veja que Jesus não está trabalhando por conta própria em algo aleatório. Jesus tem a mesma ideia de Deus Pai lá no livro de Gênesis: buscar e salvar o que estava perdido. E depois que Jesus então revela a sua missão, ele conversando com seus 12 discípulos, depois da ressurreição, ele olha para os 12, para aqueles que seriam a igreja, e diz: assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Ou seja, a missão da igreja, a minha missão, a minha tarefa e a sua tarefa, continua sendo a mesma tarefa de Deus, desde Gênesis capítulo de número 3. Porque o próprio Jesus olha para a sua igreja e diz: assim como, da mesma forma, do mesmo jeito, na mesma proporção, com a mesma responsabilidade que o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Então a igreja passa a ter a mesma responsabilidade e a mesma tarefa que Jesus. Então essa é a nossa missão. A nossa missão como crentes em Jesus, a nossa missão como igreja, não é nada mais e nada menos do que buscar e salvar o que está perdido. Nós fomos chamados à proclamação do Evangelho. A igreja que não tem vivido essa missão, a missão de proclamar o Evangelho, não tem sido igreja. Se você tem vivido uma vida longe dessa ideia de buscar e salvar o que está perdido, eu te digo, você precisa alinhar a sua mente com a mente de Jesus. Somos chamados a resgatar e a proclamar o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se somos portadores do Evangelho, somos chamados a proclamar esse Evangelho, que é poder de Deus para a salvação daquele que está perdido. Talvez você me pergunte: Anderson, qual é então o meu chamado? Qual é a minha missão? Eu te digo, o seu chamado e a sua missão é de buscar aquele que está perdido, levar reconciliação àquele que está desconectado de Deus. A sua missão como igreja é proclamar o poder de Deus, o mesmo poder de Deus que te salvou, o mesmo poder de Deus que te transformou, o mesmo poder de Deus que te tirou também da perdição. Você tem o entendimento que a sua vida era uma antes de Jesus e que a sua vida é outra depois de Jesus, sim ou não? E por que guardarmos isso para nós? Você entende o tamanho do nosso egoísmo quando nós guardamos para nós aquele que é poder de Deus para a salvação daquele que crê? Um dia você estava no pecado,
Um dia você era escravo do pecado. Um dia você estava entregue ao pecado. E hoje você foi salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Hoje você está longe da escravidão do pecado. Para quê? Por que Jesus te salvou? Você já se perguntou isso? Por que Jesus te salvou? Será mesmo que Jesus nos salvou, tem nos transformado apenas para nos preparar para o céu? Será que o nosso propósito é apenas o céu? Será que temos vivido uma vida de expectativa apenas por ruas de ouro e cristal? Ou será que tem algo dentro dessa missão? Ou será que tem algo dentro dessa salvação? Agora, quando nós entendemos a nossa missão, quando nós entendemos que fomos chamados a proclamar o poder de Deus, precisamos então fazer a seguinte pergunta para nós mesmos: eu estou satisfeito com o rumo que o mundo tem tomado? Você está satisfeito com o mundo? Sim ou não? Você está satisfeito com o mundo de desigualdade social? Você está satisfeito com um mundo onde pessoas são abusadas diariamente? Você está satisfeito com um mundo onde os jovens estão se entregando ao mundo das drogas e da prostituição? Você está satisfeito com o número de divórcio que existe na nossa nação? Eu tenho ficado preocupado com isso. Porque há um grande silêncio a respeito dessas coisas, porque parece que nós estamos conformados com essas ideias. Pessoas casam e se separam, posta na internet em novo relacionamento, e ali embaixo os crentes e os irmãos aplaudindo: lindo casal, parabéns. Parece que estamos satisfeitos com o rumo que o mundo tem tomado. Será que estamos satisfeitos com um mundo onde a terça parte da terra nunca ouviu falar sobre Jesus? Ou será que está bom? Eu entendi, eu já conheci, está ótimo. Será que estamos satisfeitos com irmãos morrendo do outro lado do mundo pelo simples fato de proclamar o nome de Jesus? Estamos satisfeitos com crimes e mais crimes violentos acontecendo ao redor do mundo? Estamos satisfeitos com ideologia de gênero? Estamos satisfeitos com o aborto? Estamos satisfeitos com a homossexualidade, com o adultério? Estamos satisfeitos com essas coisas? A nossa resposta teórica pode ser não. Mas o que estamos fazendo na prática para proclamar o poder de Deus, que é para a salvação de todo aquele que nele crê? O que eu estou fazendo? O que você está fazendo para transformar essa realidade? Se conformando? Ou vivendo? Como Paulo disse na carta aos Romanos: não vos conformeis com esse mundo. Não se conformar não é só no sentido de, tá bom, ok. Não se conformar é não se amoldar, é não viver a forma de. Então, quando Paulo está dizendo aos Romanos: não vos conformeis, é não aceite a ideia do mundo. Não aceite as ideias do mundo.
E Paulo vem então convocar a igreja à transformação. Chega de uma vidinha pacata onde, se eu estou bem, eu tenho meu carrinho, eu tenho a minha empresa, eu tenho a minha casa, tá ótimo, cada um que corra atrás do seu. Será que tá bom? Ou vamos ouvir o brado do Senhor nos chamando a um tempo de transformação? Deus tem nos chamado a um tempo de transformação. Mas primeiro a gente precisa ser transformado aqui, nas nossas ideias, na nossa mente. Enquanto a nossa mente for mesquinha, enquanto a nossa mente estiver somente no nosso umbigo, no nosso guetinho gospel, nunca viveremos uma transformação social. E Deus tem nos chamado a um tempo de transformação. Não se fala mais de gente morrendo na África de fome. Não se fala mais de gente morrendo de sede na África. Não se fala mais de tráfico humano que está acontecendo ao redor do mundo. Por que nós não falamos mais sobre isso? Por que nós não nos empenhamos mais sobre isso? E eu te digo uma coisa, nós ofertamos aqui pela igreja perseguida, mas a sua oferta não te isenta de ser um proclamador do evangelho aonde Deus te colocou. Talvez você está ouvindo essa mensagem pensando, espera aí, então quer dizer que todo mundo aqui foi chamado então para ser missionário, de viajar o mundo inteiro, largar o serviço? Não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que Deus te chamou para um tempo de transformação aonde Ele colocou você, na sua empresa, na sua casa, na sua faculdade, naquela loja, naquela clínica, aonde Ele te colocou para ser um proclamador do poder dEle. Mas precisamos de transformação aqui, de transformação na mente, de transformação sobre qual é a nossa missão. Enquanto você pensar que a sua missão é apenas estar bem, estar confortável, você nunca vai viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Sempre vai faltar alguma coisa. Você pode ter o dinheiro que for, se você não entender o seu propósito de vida, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre, sempre. Não é à toa que muita gente riquíssima se mata. Só porque se mata? Porque está cheio de coisas externas, mas aqui dentro está vazio de propósito. Chega de viver uma vida vazia de propósito. Deus te chamou para investir na pregação do evangelho. E eu não estou falando de investimento apenas financeiro, mas de investimento de saúde, investimento das suas energias, investimento prático na pregação do evangelho. Mas eu não quero me comprometer, então eu te digo que você está no lugar errado. Eu não quero ficar mal com aquele meu companheiro de trabalho, então eu não vou falar de Jesus para ele. Leia Atos dos Apóstolos e você vai ver o que custou para os crentes a pregação do evangelho. Não custou perder apenas a amizade, custou muito mais, muito mais. Mas primeiro custou para Jesus, que Ele se entregou na cruz, para que o mundo conheça a redenção e a reconciliação. O que você está disposto a perder para proclamar o evangelho? Anderson, eu venho aqui no culto domingo para receber minha bênção, você está falando sobre perder? É isso aí mesmo, o evangelho é sobre perder, não sobre ganhar. O evangelho não se trata de ganhar, se trata de perder.
O que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Faz o quê? Negue-se e faz o que mais? Tome a sua cruz. De quanto em quanto tempo? Dia após dia. Aí vem e me segue. Jesus pode te dar conforto, sim ou não? Sim ou não? Jesus pode te dar um casamento perfeito, sim ou não? Jesus pode te dar um carro ótimo, sim ou não? Jesus pode te dar uma empresa próspera, sim ou não? Amém? Cadê os empresários aí para falar amém? Glória a Deus. Amém? Jesus pode te dar tudo isso e Ele vai te dar em nome de Jesus. Mas o Evangelho não é sobre ganhar coisas. O Evangelho é sobre perder a vida para que outros conheçam o poder de Deus, que é salvação. Cristãos espalhados pelo mundo, milhares e milhares, têm perdido exatamente a vida por pregar o Evangelho. Esse domingo da igreja perseguida tem o seguinte tema: cristão ex-muçulmano. Talvez para a nossa realidade de Brasil, isso não fale tão alto, porque eu sei que tem irmãos e irmãs aqui que teve esse contato. Mas o que custa para um cristão ex-muçulmano no Líbano, no Irã, Iraque, Síria? Sabe o que custa? Custa a vida. Irmãos que precisam se reunir em cavernas, irmãos que são levados à tortura, irmãos que são expulsos da própria família, irmãos que são vistos pela sociedade como traidores, mas eles não cessam de proclamar o Evangelho. O lugar onde a igreja mais cresce no mundo são nesses lugares de perseguição. Então a nossa oração nem deve ser para cessar a perseguição. A nossa oração deve ser para Deus fortalecer os nossos irmãos na África, no Oriente Médio, na Colômbia, em Cuba, na Rússia. A nossa oração precisa ser para fortalecimento desses cristãos. Mas antes de orarmos por fortalecimento desses cristãos, precisamos orar nos arrependendo da nossa negligência na pregação do Evangelho. Quantas vezes você já negligenciou falar e proclamar o poder de Deus onde Deus te colocou? Então nós temos aqui 2 motivos de oração. Oração por arrependimento da nossa negligência e oração por fortalecimento de cristãos que têm doado as suas vidas pela causa do Evangelho. Você entendeu qual é a sua missão? Olha para o seu irmão aí e diga: você entendeu sua missão? Responde para ele aí qual é a sua missão. E eu quero encerrar essa palavra dizendo que hoje nós temos acesso à palavra do Senhor, às Escrituras. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Uns vão falar aí 3, 4, outros 5, 10, 20, o pastor vai falar 50. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Quantas versões da Bíblia você tem no seu celular? E você sabia
que em muitos países tem cristãos que não têm uma página da Bíblia? Você sabia que em vários lugares as pessoas nem sabem que existe a Bíblia? Em outros lugares que existem idiomas que não têm a tradução da Bíblia. Você sabia disso? Enquanto nós temos 10, 15, 20 na nossa casa, tem irmão que tem pedaços de uma página. Ou que não tem nada na sua própria língua. Vai aí um outro motivo de oração. Porque nós falamos em orar por fortalecimento dos cristãos. Mas como eles vão se fortalecer? Como que nós nos fortalecemos? Por meio das Escrituras, por meio da Bíblia. Se eles não têm Bíblia, que eles possam receber para serem fortalecidos. Então nós temos aqui 3 motivos de oração: arrependimento da nossa negligência na pregação do Evangelho, fortalecimento dos cristãos espalhados pelo mundo, inclusive e principalmente nessa noite, de ex-muçulmanos. E terceiro, para que cada vez mais os cristãos pelo mundo possam ter acesso às Escrituras, que nos alimentam, que moldam a nossa mente e que transformam o nosso coração. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé para orarmos sobre isso. E eu quero repetir essa pergunta. Você está satisfeito com o mundo? Você está satisfeito com o seu bairro, com a sua cidade? Você está satisfeito com seus familiares? Qual é a sua missão? Eu quero te desafiar a você escrever isso no alarme do seu celular, para quando despertar todo dia de manhã você lembrar qual é a sua missão. Escreva essa pergunta: qual é a minha missão? Escreva na parede do seu quarto: qual é a minha missão? Escreva no seu caderninho, na sua agenda: qual é a minha missão? E lembre-se que você foi chamado para adorar o Senhor, e uma das formas de adorar o Senhor é sendo o proclamador do Evangelho, o poder de Deus que é salvação. Amém? Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e orar por esses 3 motivos. Eu não vou conduzir essa oração, eu gostaria que você falasse para Deus. Fale com Deus sobre o seu coração a respeito da sua missão. Senhor, nos perdoa porque todas as vezes que nós deixamos de proclamar o Teu Evangelho, nós estávamos dizendo que estava bom e suficiente sermos salvos e estarmos confortáveis. Nos perdoa, Senhor, porque nos perdoa por todas as vezes que nós pensamos em tantas outras coisas, menos em pregar o Teu Evangelho. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós brigamos por coisinhas tão pequenas. Nos perdoa quando nos atentamos mais à nossa teologia e à nossa liturgia
do que na pregação do Evangelho a todas as nações. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que ganhar dinheiro foi a nossa prioridade e não viver a missão que o Senhor nos concedeu. Nos perdoa por todas as vezes que a busca pelo conforto e pelo prazer pessoal foi mais importante em nós do que espalhar a boa notícia, as boas novas. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que pessoas passaram pelas nossas vidas e passam diariamente e nós não falamos sobre o Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós demos tantos presentes a outras pessoas, mas nós nunca tivemos coragem de presentear um perdido com a palavra do Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelo nosso comodismo. Nos perdoa, Senhor, quando nós negligenciamos os nossos irmãos que têm sido sacrificados, torturados, simplesmente por dizer que só o Senhor é Deus. E nós, dentro da nossa liberdade, esquecemos de proclamar essa verdade, que só o Senhor é Deus. Quando nas nossas atitudes nós esquecemos de proclamar que só o Senhor é Deus. Nos perdoa, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, por todas as vezes que o nosso ambiente de trabalho foi visto apenas como fonte de dinheiro. Mas eu te peço que o Senhor venha transformar a nossa mente nessa noite. Transforma a nossa mente, Senhor. Transforma a mente dos meus irmãos. Espírito Santo, conduza o coração dos meus irmãos. Conduza o coração da tua igreja, para que a tua igreja possa sair fortalecida, forte desse lugar e dizer aos quatro cantos dessa terra que só o Senhor é Deus. Nos ajuda, Senhor. Transforma a nossa mente, para que a gente não hesite ao dizer sobre você para aquele morador de rua, para aquela pessoa do semáforo, mas para aquela pessoa que mora dentro da nossa casa, para aquela pessoa que trabalha com a gente, que estuda com a gente. Espírito Santo, enche a sua igreja, porque somente quando nós somos cheios do Senhor, nós somos cheios da convicção de que precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Então eu oro, Espírito Santo, encha a tua igreja, enche esse lugar. Espírito Santo, encha os meus irmãos lá na Síria, lá no Iraque, na Arábia Saudita, no Líbano, na Turquia, na Grécia. Enche, Espírito Santo, os nossos irmãos em Israel. Encha, Senhor, os nossos irmãos no Marrocos, na Líbia, no Egito, na Somália, na Nigéria, na França, Portugal, Espanha. Traz um renovo aos nossos irmãos ao redor do mundo, com o mesmo Espírito que o Senhor tem nos enchido nesse lugar. Encha os nossos irmãos do outro lado do mundo. Nos fortalece para essa grande comissão, Senhor. Nos fortalece para essa grande comissão. Que possamos ver
nos próximos dias, nos próximos meses, uma grande colheita. Uma grande colheita de vida se rendendo ao Senhor. Senhor, eu oro para que nos próximos anos milhões de jovens sejam mobilizados para proclamar o Teu Evangelho ao redor do mundo. Para que Bíblias sejam entregues, Senhor, em lugares de difíceis acesso. Eu oro, Senhor, para que as agências missionárias, para que as denominações possam trabalhar juntas. Eu oro pelo Portas Abertas. Eu oro, Senhor, pelo celeiro de missões. Eu oro pelo Dunamis. Eu oro, Senhor, pela Missão Mais. Eu oro, Senhor, pelas secretarias de missões das denominações. Eu oro, Senhor, pela Jocum. Para que possamos cada vez mais pensar nos povos não alcançados. E ter muito claro em nossos corações de que Deus, o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para reconciliar aquele que está perdido, para reconciliar aquele que não te conhece. Enche os nossos corações, Espírito Santo, nos encoraja, nos ajuda nesse negue-se a si mesmo e nos leve, Senhor, para onde o Senhor quiser. Transforma a nossa cidade, Senhor. Transforma a Foz do Iguaçu. Cristãos que se converteram a partir do islamismo, que essas pessoas possam também se fortalecer no Senhor aqui nessa cidade. Senhor, eu oro para que haja um romper de cadeias, um romper de correntes das mãos dos crentes dessa cidade para pregar o Evangelho entre os árabes, os curdos, os turcos, aqui em Foz do Iguaçu. Que o marco dessa cidade não seja apenas a tríplice fronteira, que não seja uma mesquita, mas que seja o Senhor exaltado, que seja o Senhor exaltado nessa cidade. Glorifica o Teu nome, Foz do Iguaçu, Senhor. Glorifica o Teu nome. Glorifica o Teu nome. Glorifica o Teu nome, Senhor. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, como é no céu. Faça-se a Tua vontade em Foz do Iguaçu, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo: a minha missão